Então esse é o objetivo do vídeo, tá? É eu trazer algumas características que eu separei aqui pra vocês, que a gente deve evitar de usar quando tem o corpo oval e que a gente deve usar quando tem o corpo oval, que é justamente pra quê? Principal objetivo é esconder aquela lateral que a gente não gosta. E tá tudo bem, não tem problema nenhum você ter uma barriguinha um pouquinho mais saliente, uma cintura um pouco mais larga, os ombros um pouco mais estreitos e o quadril um pouco mais estreitos, tá? Toda a parte de relação de corpo, gurias, toda a parte de relação de corpos, quando eu vou pensar assim, a forma geométrica que tem, o formato pera, o formato maçã, é ampulheta, é um triângulo, é um retângulo, é pensando em proporção, tá? E quando eu vou falar em proporção, eu tô falando proporção de ombros, proporção de quadril e proporção da lateral aqui, ó, das nossas graxinhas maravilhosas que a gente ama e que existem, que tá tudo certo com elas ali, tá? O que significa isso? Significa que, ao eu comparar essas três medidas, vamos colocar dessa forma, eu preciso saber se elas são adequadas ou não. Por quê? Porque a gente tenta sempre entrar em... Assim como o nosso corpo, e eu como enfermeira posso falar, assim como o nosso corpo constantemente está tentando entrar em equilíbrio, uma coisa vai compensando a outra para que tudo esteja em harmonia, assim é a nossa roupa na hora de se vestir, entende? O ombro e o quadril, eles devem ter mais ou menos a mesma proporção. E quando não tem, a gente tenta usar roupas que equilibrem essa proporção, tá? E hoje a gente falando do corpo oval, o que vai ser esse corpo oval? Vai ser ombros e cintura relativamente parecidos em tamanho, tá? Em largura. Porém, essa região aqui na lateral, ela pode ser até 5, 10 centímetros maior do que a estrutura do teu ombro e do teu quadril. Então, qual que é o problema nisso? Às vezes, a pessoa que tem esse modelo de corpo não tem cintura. E aí, quando você coloca uma roupa, às vezes tu olha no espelho, ou tu deixou mais larga ainda, ou tá demais. Então é aí que tá o problema. Em vez de a gente disfarçar aquilo que a gente não gosta, a gente evidencia. Quer ver um exemplo? Antigamente a gente usava muito, a questão das blusinhas com elástico abaixo do seio, elástico abaixo do busto. Porque valoriza o busto e eu tiro a atenção da barriga. Mentira. Por quê? Porque todo mundo parece grávida. A menos que você esteja grávida, o restante todo mundo vai parecer grávida. Então, assim, não sei até que ponto é teu objetivo parecer como grávida, né? No meu caso, se eu colocar uma blusa aqui embaixo, eu vou ficar... Por quê? Porque aquele movimento fluido, aquela amplitude que vai dar pra blusa, nem sempre cai bem. E no corpo oval não cai, tá? Então, o que é a peça fundamental? Se eu tiver que marcar alguma coisa na barriga, o que vai ser? Vocês vão medir. Da baixo do seio até a tua cintura, será na metade, ou melhor, boca do teu estômago, não tem erro. Na boca do teu estômago é onde a gente vai traçar a linha para dividir, para tentar fazer a cintura, tá? E aí eu posso usar o quê? Eu posso usar um cintinho. Gurias, muito importante em relação a cinto. Já vou fazer um parênteses aqui. Cinto é legal usar? Top da balada, tá se usando muito, principalmente aqueles largos. Agora eu tava vendo ultimamente o clipe da Simone Mendes agora, né? Ela tá com um macacão preto, ela não é uma pessoa magra, gurias, ela tem realmente uma estrutura corporal um pouquinho mais larga e ela colocou 2 cintos atravessados no quadril. Marcou a cintura, o macacão era preto e tal. Deu um realce legal, aquele tal do macacão da Virgínia que estamos usando agora, super justo, tá? Ficou legal, deu uma diferença na cintura. Se eu usaria no dia a dia, não sei, mas assim, foi bem aplicado o cinto ali, tá? E ela usou 2 cintos, então realmente evidenciou essa região da barriga, tá bom? E não foi abaixo do seio, foi nessa linha que a gente tá falando que é no meio, que é onde realmente vai fazer diferença ter um cinto, tá? Fora isso, como eu posso marcar também? Amarrações, quer ver? Saia envelope ou vestido envelope. Vestido ainda é melhor, por quê? Porque ele entra em harmonia. Na parte de baixo ele vai ficar um pouco mais fluido, na parte de cima ele não vai ser tão exageradamente grande, vai ter um caimento legal, geralmente eles têm uma manguinha 3/4, que deixa mais escondida no braço, que geralmente quem tem o corpo oval, desculpa, não gosta do braço arredondado, não gosta que apareça. Então, assim, o vestido envelope é uma opção muito boa. Sem falar que geralmente a cintinha dele vai estar nessa medida ideal que a gente fala, sabe? Da metade entre o busto e o quadril. Então, ali você vai amarrar o teu vestido envelope, tá?
Quem pode usar vestido envelope? Todo mundo. É uma das peças que a gente usa para qualquer tipo de corpo. Por quê? Porque ou você vai prender um pouco mais e vai realçar a tua cintura, ou tu vai deixar um pouquinho mais largo e ele vai ter um caimento legal. E outra, ele cai modelinho mais evasê, tá? Então, ponto chave. Cinto, posso usar? Posso, desde que não seja esmagado, que tu vire uma linguiça, tá? Não é esse o objetivo, que você aperte a ponto de fazer as dobras em cima e embaixo do vestido, ou da blusa, ou da saia que tu estiver usando, ou da calça, tá? Não é esse o objetivo. É só dar uma marcada na tua cintura, tu fazer a silhueta do teu corpo, tá? Vestido envelope, excelente opção. Outra coisa que não dá certo, gurias, até vou mostrar pra vocês. Olha só a minha regata. Eu não sou uma pessoa com estrutura muito pequena aqui em cima, tá? Então, geralmente essa parte é um pouquinho mais larga. Eu não uso a alcinha, eu não gosto muito de alcinha, porque eu realmente não gosto, evidencia mais o meu ombro, parece que chama mais atenção. Então, o que eu faço para tentar diminuir? Alça larga. Olha só essa regatinha aqui. Essa é uma excelente para você usar como sobreposição, tá? Ela tem uma alça mais larguinha e isso combina. Isso dá certo, porque aí quando você alarga a alça, você tira um pouco o foco da alcinha. Principalmente porque quem tem um corpo oval talvez tenha essa estrutura com mais seio e por isso, às vezes, tu bota a alcinha e marca, e aí fica aquela divisória. Não basta a divisória do sutiã, que a gente acaba tendo, pelo peso das mamas, ainda vai ter a divisória da alcinha, então não vai ficar tão legal. Usa uma alça mais larguinha se você quer usar um modelinho de regata, é uma opção muito boa. Ou então, faz como eu falei pra vocês, coloca a manga 3/4, que também é uma opção maravilhosa, tá? Outra coisa interessante também de se usar, cortes em A. E agora começou a vir a moda, de novo, das saias plissadas que se usavam muito antigamente, inclusive num comprimento midi, tá? Que ficam lindas. Claro que, gurias, é assim, ó, é muita questão de bom senso, tá? E sempre a mesma coisa que eu falei no início. Vocês têm que se sentirem bem, vocês têm que se sentirem confortáveis com a roupa. Então, por mais que eu dê várias dicas aqui, se você gosta de sair daquele jeito, você vai sair, tá tudo certo, não tem problema. Mas tomem cuidado com os tecidos, tá? Tecidos muito armados vão tender a aumentar ainda mais essa região aqui, tá? Tecidos mais fluidos, com bom caimento, saia plissada, leve, tranquila, pode ser no comprimento midi, show de bola, fica bonito também. E o modelinho mais A, ela vai dar uma apertadinha na cintura, ou seja, vai dar uma cinturada, e depois ela abre mais evasê para equilibrar com a parte de cima que também é larga, tá? Outra opção que dá pra gente usar, listras na vertical. Listras na vertical, toda vez que a gente usa, ou seja, assim, ao comprido, você vai ter um alongamento, seja da peça, seja da pessoa, enfim. Quando outra pessoa olha alguém em listras, se for lateral, eu amplio. Se for vertical, eu alongo. Então, é uma opção para se usar também. Não quer, obviamente, usar um look completo listrado? Não precisa, mas daqui a pouco uma calça é interessante usar, uma blusa é interessante usar, tá? Estampas, parte superior ou parte inferior, pequenas. Evitem estampas muito extravagantes, que como vocês já têm um certo equilíbrio entre a parte de cima e a parte de baixo, e o que tá faltando é diminuir essa região da barriga, então o que eu tenho que fazer? Evitar evidenciar essa região. Estampas mais pequenas, cores mais escuras. Se eu gosto de cor clara, então um vestido envelope, quem sabe seja uma boa opção para você ter como cor clara. Ou então, terceira peça, que é o meu caso aqui, ó. Eu estou com uma roupa bem básica, vou mostrar pra vocês, que é uma regatinha branca e uma calça jeans, tá? E um cintinho mais ou menos da cor, porque eu me acostumei a usar cinto. Gurias, olha só, se eu tivesse sem o colete, estaria bem básica. Coloquei o colete porque eu quis dar um colorido na minha roupa, tá? Além dele dar uma cinturada aqui, a gente produz um alongamento da tua silhueta, tá bom? É uma opção muito boa. Usar coletes. Então, de repente, usar uma roupa mais escura na parte de baixo e aí tu joga o colete por cima, mas claro que aí tu dá uma quebrada, um contraste, tá? São dicas, gurias, são dicas que podem ser usados. Outra coisa que também é muito interessante, geralmente as mulheres que têm o corpo oval têm um busto maior. Então, assim, vamos evidenciar o busto, usar de repente aqueles tipos de decote que sejam em V ou que sejam trançados, assim,
ficam muito bonitos, principalmente na parte superior das blusas, umas blusas de malha que tem esse recorte no busto, fica show de bola, tá? Porque aí a gente tá quebrando, eu tô tirando o foco da barriga, dessa região da cintura e eu tô levando para outro ponto, como por exemplo o busto, e dá uma harmonia legal, tá? O que eu não posso usar, então? Muito volume, muitas coisas que aumentem o volume, peças de alças muito finas, cores muito claras, estampas muito grandes, tudo isso eu vou chamar a atenção pro que eu não quero, tá? Posso usar envelope, então, tanto saia, ali você pode colocar a saia não lá embaixo, mas nessa medida que a gente falou da boca do estômago. Posso usar vestido envelope, que também é uma opção legal. Se eu for usar qualquer tipo de amarração, gurias, nessa região, tá? E calça reta. Calça reta não tem erro, porque se eu pego alguém que é um pouquinho mais oval e vou botar uma calça muito skinny, vou fazer assim, ó. Muito fininho, tá? Pode ser que pareça uma casquinha, porque como essa região aqui é um pouquinho mais avantajada, às vezes a perna não acompanha, ou pode ser que seja ainda grossa, mas não fica legal visivelmente falando. Quando eu coloco alguma reta, por exemplo, uma pantalona que não seja grande, mas assim, reta, que não marque tanto a parte de baixo, tende a ficar um pouquinho melhor, tá? Porque daí a gente continua a linha de equilíbrio entre a parte superior e a parte inferior. E daí a gente tenta dar uma disfarçada com cores mais escuras, com as amarrações que a gente acaba favorecendo. E outra coisa bem importante, calcinha, gurias. Escolhem a calcinha que vocês vão usar. Porque assim, a gente fala muito do vestido, mas as calças em malha também marcam, as leggings também marcam. Então, quem sabe seja uma opção você usar uma calcinha sem costura, uma calcinha com uma barra um pouco mais alta, que quando tu sentar, não vai dividir, vai parecer um pneuzinho aqui do lado, sabe? Um boneco de posto daqueles Michelin, que fica tudo dobradinho. A gente não se sente bem também, né? Então, assim, são opções. Quer usar uma leg? Usa um camisetão um pouquinho mais comprido por cima, uma sobreleg, não volumoso, mas reto. Tudo tende a ajudar. E as terceiras peças, usar a terceira peça, sempre vai ser muito importante, tá bom? Então, gurias, essas foram... Vou reforçar. Você é linda do jeito que você é. A loja, graças ao bom Deus, a gente fez e construiu, e eu tenho tentado, gurias, evidenciar o quê? É para vocês se sentirem bem. Não é para você chegar aqui, por exemplo, ou em qualquer outra loja que você for e você sair frustrada porque nada deu certo, entendeu? Não é esse o objetivo. O objetivo é que você possa escolher uma roupa que você saiba combinar e que se adeque bem ao seu corpo. Não é nós que temos que nos adequar à roupa. É a roupa que tem que se adequar com a gente. Então, por isso que a gente precisa escolher um look legal para que a roupa realmente caia e tenha um caimento legal. Senão a gente se cobra, a gente se frustra, a gente olha no espelho e só enxerga defeito. E nós somos lindas do jeito que nós somos, com as belezas que nós temos, diferentes umas das outras. E é isso que nos faz únicas, tá bom? Um beijo e logo mais tem vídeo. Não esquece de comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações para receber vários vídeos novos que nós vamos fazer. Até!